Olá, seja bem-vindo. O recap de hoje é sobre o Arinoceraph, e tudo se inicia com Yu, que é um menino jovem e gentil, que sofreu uma infância muito difícil. Seus pais não tratavam com amor, como a maioria dos pais fazem. Eles o comparavam com um demônio e constantemente o insultavam verbalmente. Infelizmente, os abusos verbais rapidamente se tornaram abusos físicos, e em determinado momento, o pai de Yu até tentou matá-lo. Embora ele tenha conseguido sobreviver, perdeu seus pais no processo. Depois disso, Yu foi levado para um orfanato, onde conheceu o diretor, que apresentou a ele Mika e outras crianças. Embora fossem acolhedores e gentis, Yu ainda estava traumatizado com suas experiências passadas e não conseguia confiar em ninguém. Ele acreditava que não precisava de uma família, pois já tinha uma e sofria terrivelmente por isso. Apesar da relutância de Yu em socializar, as outras crianças do orfanato fizeram o possível para serem amigas dele e ajudá-lo sempre que necessário. Aos poucos, Yu começou a se abrir e passou a vê-los como sua nova família. Se você assistiu o vídeo até aqui, não custa nada se inscrever e deixar um like, né? Ajuda muito. No entanto, suas vidas felizes logo foram interrompidas por um vírus mortal, que matou todos que tinham 13 anos ou mais. Yu e outras crianças foram as únicas que sobreviveram, mas sua segurança não durou muito. Vampiros se aproveitaram da situação e capturaram as crianças para criá-las como gado. O orfanato não foi exceção, e todos foram transportados para uma cidade subterrânea. Agora, 4 anos depois, Yu e outras crianças são obrigadas a doar seu sangue todos os dias, mas ele está cansado e farto de viver nessa fazenda humana. Ele quer escapar. Enquanto desabafava com Mika, eles testemunharam rapidamente dois vampiros, pisoteando cruelmente e chutando algumas crianças que estavam desenhando inocentemente no chão. O coração de Yu doeu ao ver aquilo. Ele não suportava ver crianças sofrerem. Movido pela raiva e coragem, ele avançou contra os vampiros para proteger as crianças. No entanto, Yu era apenas um menino de 12 anos e não era páreo para os poderosos vampiros adultos. Um deles pegou Yu e o pendurou sobre a borda de uma passarela, ameaçando deixá-lo cair. Mika, aterrorizado com a probabilidade de perder seu amigo, tentou freneticamente se desculpar pelas ações de Yu, mas os vampiros não lhe deram atenção. Justo quando tudo parecia perdido, Fred, um vampiro nobre, apareceu e impediu os outros de machucarem Yu. Mika cumprimentou Fred com um sorriso, e o vampiro nobre o convidou a ir até a sua mansão naquela noite. Mika concordou, deixando Yu intrigado com sua conexão com o vampiro nobre. Naquela noite, Yu estava deitado no telhado. Um dos órfãos o chamou para jantar. Dentro de casa, as crianças estavam radiantes por estarem comendo curry, e quem estava cozinhando disse para agradecer a Mika por providenciar aquilo. Yu notou a ausência de Mika e perguntou sobre isso, apenas para descobrir que ele tinha ido até a mansão de Fred. Ele percebeu que Mika deve ter trocado seu sangue pelos ingredientes para fazer o curry, e esse pensamento o deixou incapaz de aproveitar a refeição. Quando Mika voltou para casa mais tarde naquela noite, Yu o confrontou. Empolgado, Mika revelou que tinha roubado um mapa e uma arma da mansão de Fred, dando-lhes uma chance de escapar da prisão. Cheios de esperança, eles acordaram as outras crianças e seguiram pelo subterrâneo em direção à liberdade. Quando estavam prestes a alcançar a saída, Fred surgiu, explicando alegremente que tinha permitido que eles explorassem sua mansão e encontrassem uma rota de fuga, apenas para os frustrar cruelmente suas esperanças no último momento. Ele então começou a matar impiedosamente as crianças uma a uma, até que restou somente Mika e Yu. Determinado a salvar seu amigo, Mika pegou a arma e atirou em Fred, mas acabou sendo empalado pela mão do vampiro. Mika diz a Yu para ele correr, mas em vez disso, Yu pega a arma e atira na cabeça de Fred. Enquanto Mika desabava em uma poça do seu sangue precioso, Yu tentava desesperadamente arrastá-lo para um lugar seguro, mas Mika o empurrou para longe, insistindo para ele ir embora enquanto ainda podia. Com lágrimas escorrendo pelo rosto e coberto pelo sangue de Mika, Yu fugia pela cidade subterrânea. Quando finalmente emergiu, encontrou Guren e sua equipe da Companhia Demônio da Lua, um grupo militar humano que lutava contra vampiros. Guren rotulou Yu como a arma oculta do orfanato Hyakuya e ofereceu-lhe a chance de lutar ao lado deles. Com o coração partido e cheio de raiva, jurando se tornar sua arma e destruir todos os vampiros existentes em memória à sua família perdida. 4 anos se passaram desde que Yu perdeu sua família para os vampiros, e seu coração se tornou frio e cheio de raiva. Ele tinha medo de fazer novos amigos, temendo perdê-los também. Guren, que o acolheu, colocou em uma escola militar, mas não falou nada com ele sobre isso. Desesperado por atenção, Yu tentava encontrar uma maneira de ser suspenso, esperando que Guren o chamasse para lutar. Do nada, Shinoa, sua colega de classe, cutucou ele e disse que ele precisava se comportar. Ela entregou uma mensagem de Guren, e Yu não seria autorizado a se juntar ao exército até que ele fizesse um amigo. Após a aula, Shinoa deu a Yu um bilhete de Guren, que o irritou. Ao sair, Shinoa seguiu explicando que precisava escrever um relatório sobre seu comportamento. De repente, eles ouviram uma comoção, encontraram seu colega de classe, Yoichi, sendo intimidado. Inicialmente, Yu ignorou a situação, mas quando o agressor chamou Yoichi de gado, ele não conseguiu evitar lembrar dos cruéis insultos dos vampiros. Shinoa o avisou que Guren não aceitaria que ele atacasse civis. Como resultado, ele acaba apanhando e se tornando o segundo alvo dos caras. Enquanto eles realizavam
realizavam tarefas para os valentões, Yoichi compartilhou o motivo de ter ingressado na escola militar. Ele queria se vingar por sua irmã, que foi morta por um vampiro, enquanto o protegia. Yu diz de forma direta para Yoichi que ele era fraco demais para se juntar ao exército, o que quase fez Yoichi chorar. De repente, uma explosão abalou um prédio próximo, e as sirenes soaram um aviso de que um vampiro estava em fuga. Shinoa disse aos meninos para encontrarem um lugar seguro, enquanto ela entrava em contato com a companhia do Demônio da Lua. Yu decidiu provar seu valor a Guren, seu coração batendo de ansiedade e medo. Ele correu de volta para a escola, pegando sua espada, e então entrou na sala de aula, onde encontrou o vampiro prestes a afundar suas presas em uma aluna. Yu interveio a tempo, e o vampiro voltou a sua atenção para Yu, decidido beber o seu sangue em vez disso. O vampiro demonstrava uma incrível agilidade e força, evitando os golpes de espada de Yu e o atacando ferozmente com suas unhas afiadas como lâminas. Enquanto o vampiro se lançava em direção à garota que inicialmente tinha como alvo, Yoichi apareceu do nada, impulsionado por sua coragem recém-encontrada. Ele se lançou sobre o vampiro, distraindo-o e dando a Yu uma brecha para atacar. O vampiro, enfurecido pela sua interrupção, retalhou Yoichi, mas Yu interveio com sua espada. O vampiro o agarrou pelo pescoço e saltou pela janela com ele. No meio do ar, Yu conseguiu esfaqueá-lo no abdômen, fazendo-o uivar de dor. O vampiro, embora enfraquecido, zombou de Yu, dizendo que beberia seu sangue para recuperar sua força, antes que a companhia do Demônio da Lua chegasse. Justo quando ela estava prestes a fazer isso, Guren apareceu, mergulhando sua lâmina amaldiçoada em seu coração e pondo fim em sua vida. Yu então aproveita para pedir a Guren para entrar na companhia. Guren responde que odeia pirralhos que não entendem o trabalho em equipe e se recusa. Yoichi abraça Yu, chorando de preocupação, mas acaba nocauteando ele. Shinoa destaca a Guren que agora terá que cumprir sua promessa, já que Yu conseguiu fazer um amigo afinal, deixando Guren chocado. Enquanto estava inconsciente após a batalha, Yu sonhou com sua família do orfanato. Nika diz a ele que eles estavam felizes por terem feito um amigo, pois viver em busca de vingança era muito doloroso. Sua família finalmente poderia parar de se preocupar com ele e descansar em paz. Conforme se afastam de Yu pede para que eles não vão embora e grita o nome de Mika. Ele estende o braço e acorda numa cama de hospital, com o Yoichi ao seu lado. Vou ficando por aqui, comenta aí que trago o resto, se cuidem.